Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima. Começando agora mais um programa Cultura Geral, agora com essa novidade de estarmos aqui na televisão, na TV Banqueta, a convite do Fred, a convite dessa equipe maravilhosa. A gente vai começar esse novo projeto com a mesma turma que a gente trabalhava lá na Rádio Nova Lima FM. Não poderia deixar de abrir o programa sem agradecer as pessoas que contribuíram demais com esse programa, o Sanderson, o Emerson, o Márcio, o Ronei, o Luzimar, essa turma toda que me ajudou muito, o Marcos Vinícius, que começou junto com o programa, né? E muitas outras pessoas, né? As pessoas que sempre compartilharam, sempre curtiram, sempre gostaram de assistir o programa Cultura Geral, porque o programa Cultura Geral tem esse condão mesmo, de trazer informação para as pessoas da melhor maneira possível. Às vezes a gente erra um pouquinho, acerta daqui e tal, mas a gente vai tentando acertar de alguma forma e trazer para a população de Nova Lima uma informação de qualidade, já que nas televisões abertas a gente não consegue ter essa informação da forma que precisa ter, de fato, com a linguagem que a população merece. Então, a gente está recebendo aqui uma gama de pessoas e vamos receber aqui nesse programa várias pessoas para poder fazer um programa cada vez mais envolvente com a comunidade, né? Mais voltado para a comunidade, da micro-região essencialmente, que é Nova Lima, Raposa e acima. Nas redes sociais nós vamos estar para o mundo inteiro, né? E é com muito prazer e com muito carinho que a gente começa o programa Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Seja muito bem-vindo, esperamos que todos participem com a gente do programa, que nos ajudem a fazer um programa cada vez mais dinâmico, um programa cada vez mais informativo e mais crítico. Seja todo muito bem-vindo, a casa está aberta para todos, tá certo? Bom, nós estamos recebendo aqui, primeiro eu queria passar a palavra aqui para o Fred, antes de apresentar os nossos convidados, para ele falar da importância que é de abrir um canal como esse, um canal de informação desse, como Cultura Geral, para a comunidade de Nova Lima. Meu amigo Fred, obrigado demais por você ter me convidado para participar desse projeto aqui também da TV Banqueta, a gente que está começando juntos praticamente, né? A TV Banqueta é uma televisão nova e o programa também é um programa novo. E agradecer esse convite para a gente poder fazer aqui uma televisão com mais carinho, com mais abertura, com polêmicas também, com críticas e tal, e autocrítica também. Como é que você enxerga tudo isso nesse contexto todo nacional que a gente tem vivido? Antes de mais nada, né, Betão, seja bem-vindo, né? A casa é sua, né? Antes de chegar no Cultura Geral, é importante passar para o povo de casa como que foi a TV Banqueta até hoje, né? A iniciativa é minha, do Eli, né, que é o nosso grande mestre Cuca aí dos bastidores. A questão da TV Banqueta foi de realmente dar voz, como você bem disse, à população de uma forma geral, que de forma nenhuma ou quase seria impossível dela estar num canal de televisão aberto. Para isso que serve uma TV comunitária, e nós temos certeza que nesses 2 anos e meio da TV Banqueta de existência, nós cumprimos na risca a questão de ser uma TV comunitária, que é colocar a comunidade de uma forma geral dentro da TV. O nosso jornal Banqueta Diário é a OAB, Associação Comercial, Associação de Bairro, artesã, músico, um rap, qualquer pessoa da comunidade tem voz aqui. Então a TV Banqueta começou há 2 anos e meio, a gente nesse período todo foi um período de consolidação. A TV chegou, podia ser como qualquer outro projeto que realmente se inicia e não vai para frente. Nós, graças a Deus, estamos consolidados com os programas da casa. E a partir de agora, chegando no Cultura Geral, com o Betão, um cara nascido e criado na cidade, conhece tudo sobre Nova Lima, nós estamos dando o pontapé inicial com Cultura Geral em abrir a TV para novos programas. A estreia hoje do Cultura Geral, em agosto estreia o programa de música, o programa do nosso músico amigo Léo Fuca, também em agosto vai estrear o programa do Zé Raimundo, Leão Maluco, então Cultura Geral está dando um pontapé na programação da TV Banqueta em abrir
a TV que já está consolidada. O primeiro plano foi consolidar a TV. Agora é abrir para novos programas de pessoas da comunidade e do povo como o Betão. Seja muito bem-vindo, viu, Betão? Já estou me sentindo à vontade, né? Olhando para a câmera ali, aquelas coisas todas que o Eli ensina para a gente, né? Bom, o Fred, como é que você enxerga essa coisa da comunicação e da endocomunicação, que virou, de fato, uma matéria a ser não só estudada, mas também desenvolvida, que é a educação através da comunicação. A diferenciação entre um meio de comunicação de massa com isso que a gente estava conversando, que você estava falando agora mesmo, que é a questão não só da televisão comunitária, mas da rádio comunitária e tal, que é uma informação direta que chega até a população da forma e na linguagem que ela precisa. Olha ali, nossa TV Banqueta hoje é uma das TVs comunitárias mais novas do Brasil. De Minas, nós somos a mais nova. Nós fazemos parte da Associação Brasileira dos Canais Comunitários, que tem mais de 500 TVs comunitárias em todo o Brasil. Somos os fundadores da Associação Mineira, mesmo sendo a TV mais jovem, nós somos fundadores, eu sou o presidente da Associação Mineira dos Canais Comunitários. E o que a gente briga no Congresso é para realmente abrir mais. Né? Pra você ter uma ideia, agora nós vamos estar também na Sky, né? Porque a TV comunitária é só na TV a cabo. Então nós estamos com uma briga, né, enquanto entidade, para liberar Sky, para ter o sinal via DTH, via antena. Então Sky, Oi, todas essas operadoras, vai haver um canal comunitário, mas não é um canal da TV Banqueta, é um canal comunitário do Brasil, onde todas essas aproximadamente 500 emissoras vão enviar o sinal para lá. Então a gente briga por isso realmente para ter um canal à disposição da comunidade. E foi até uma bandeira do PT, o governo do PT que abriu isso. O governo PT foi um grande incentivador das TVs comunitárias. Nós mesmo, no início da TV, a gente tinha canal aberto com o ministro da Comunicação, o Edinho. A gente recebe propagandas do governo federal, recebeu muito mais na época do governo do PT, agora com Michel Temer, quase nada. Mas o mais importante, Betão, além de levar até você de casa um canal para a comunidade, o mais importante é que você de casa, nessa era que se abre, que qualquer um pode falar, principalmente com as redes sociais, o mais importante é você de casa ter o discernimento do que é verdadeiro e do que é falso, do que é mentiroso e que não é. Porque hoje em dia basta a pessoa ter um jornal, ter uma rádio ou ter uma TV e quiser passar a informação do jeito que ela quer. E nisso a história mostra, tanto da TV Banqueta como do Jornal Banqueta, que nós somos imparciais. Nós apenas damos a informação, nós apenas noticiamos. Quem tem a interpretação é o leitor. E nessa história, nesses anos todos de TV e do Jornal Banqueta, a gente comprova isso principalmente em assuntos polêmicos, como nós estamos vivendo hoje, a reforma administrativa. A TV, o jornal não tem que ser a favor ou contra a reforma. A TV, o jornal tem que passar a informação e você de casa saber o que é interpretar para você. Deve haver reforma, não deve? Como que a reforma deve se postar? Tem que ter discussão, se não tem. Então, o mais importante é não abrir a comunicação por abrir. Não, você de casa tem que saber o que é certo e o que é verdade. E da TV Banqueta, o compromisso mais do que comprovado, que a gente só leva a informação, você de casa, que interpreta da melhor forma possível. Muito bem. Estão recebendo aqui também meu amigo Carlos Eduardo Cadu, né, presidente da OAB. E eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, Cadu, sobre a importância que tem das rádios comunitárias, não só das rádios comunitárias, mas na forma da comunicação e a forma que essa comunicação pode chegar à comunidade. À luz da OAB e do conhecimento empírico que você tem também, como é que você enxerga tudo isso? Betão, primeiramente uma boa tarde para você, uma boa tarde, Fred, meu amigo, meu irmão, boa tarde para você de casa. É para mim uma satisfação muito grande estar aqui representando a minha entidade de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Nova Lima, e vi representar os advogados, os mais de 400 inscritos na nossa micro-região, né? Micro-região. Nova Lima, Raposa e Acima, que acompanha a comarca de Nova Lima. E, Betão, antes de mais nada, para mim, pessoalmente, é uma questão diferenciada, a questão da rádio comunitária, da TV comunitária, porque eu tive a oportunidade de fazer estágio na rádio comunitária, né? Daqui de Nova Lima, a Rádio Nova Lima FM. Tive a oportunidade de estar lá com o Sanderson. E estagiando lá, eu
tive a oportunidade de ver a importância deste canal de divulgação para o município, né, das atividades que ocorrem no município e que muitas vezes ficam né, esquecidas pela mídia estadual, pela mídia nacional. Então, talvez seja um dos canais de comunicação mais importantes. Eu acho que o papel, por exemplo, da TV Banqueta, ao transmitir as sessões da Câmara de Vereadores e de transmitir para que aquele que não pôde ir na sessão, mas que possa acompanhar o que o seu representante o que o seu representante está ali fazendo. Então, isso é muito importante. Eu acho que tem um papel social, cultural, de informação importantíssimo. Eu acho que feliz a cidade que tem e pode contar com uma rádio comunitária, com uma TV comunitária. Meu amigo Lucas Alvarenga está aqui do meu lado, começou o programa de rádio junto comigo, né? Nós começamos junto aquela luta e tal. E eu lembro que na primeira semana que a gente estava fazendo o programa, eu suava assim de braço e tal, que frio assim dentro do estúdio e tal. E ele falou, você está suando aí? Eu falei, mas não fala no microfone não, porque isso atrapalha, entendeu? Como é que você enxerga tudo isso, Lucas? Assim, a comunicação, e nós que somos do direito, trabalhamos muito com a comunicação, com a oratória e tudo. Como é que você enxerga tudo isso e a responsabilidade que não é só fazer a comunicação e fazer a televisão, é fazer a televisão, a comunicação e o rádio de uma forma coerente, de uma forma... não pode ser tão abstrato, mas também não pode ser tão concreto. Tem que ser uma coisa que passe para o leitor ou passe para o ouvinte aquilo que o telespectador também, aquilo que ele precisa saber de uma forma bem simples. Como é que você enxerga tudo isso assim? Boa tarde, Betão. Boa tarde aos companheiros aqui. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa da TV Banqueta, de trazer esse programa para a televisão. É um prazer enorme estar participando de mais uma estreia. Deu um friozinho na barriga por estar vindo para a televisão agora pela primeira vez, assim como deu lá no começo, quando a gente estava entrando na rádio. Mas dentro de tudo isso que já foi dito aqui, eu acho que o programa Cultura Geral e a TV Banqueta vai ser um casamento aí muito duradouro, porque um é a cara do outro, né? No programa Cultura Geral, desde o tempo da rádio, a gente recebia lá pessoas com as mais diferentes formas de pensamento e era dada a palavra para cada um. Ocorriam, inclusive, vários debates, várias polêmicas, mas tudo de forma muito respeitosa. E eu acho que a função da TV comunitária é justamente essa, né? Trazer as diversas formas de pensamento, de expressão, de arte para a comunidade ter amplo acesso. E sucesso ao programa, é um prazer estar aqui. Bom, o programa, ele tem esse condão mesmo, como eu disse, além da polêmica, né, trazer informação de forma substancial para que as pessoas possam desfrutar disso da melhor maneira possível. Ô Fred, o Jornal Banqueta, ele é um sucesso realmente na cidade. A gente estava vendo aí mais de 40 mil visualizações em uma semana, né? Isso para você é motivo de muito orgulho? Como é que você enxerga isso assim? Que você põe a cabeça no travesseiro e fala assim, pô, eu criei tudo isso aí. Obviamente que você tem o Eli, que está aqui nos bastidores, que eu passei a conviver, essa moçada toda que está aqui nos bastidores, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo, ela não tem a noção do aparato que é por trás disso aqui para colocar isso aqui no ar, né? Isso para você, como é que você se sente com tudo isso assim? Sem vaidade, que eu sei que você não é um cara vaidoso, você é um cara muito pé no chão, muito inteligente, com o pé no chão. Olha, a questão primeira é que tem eu e Eli, que são dois doidos, né? Que é um trem de maluco. Sem doido ninguém anda, o mundo não anda. Mas conforme até estava conversando lá nos bastidores, quando a gente vai para os congressos da Associação Brasileira, e hoje a gente é diretor da Associação Brasileira, e vê a realidade das outras quase 500 emissoras, aí dá orgulho. Uhum. Aí a gente tem noção de que a gente é diferente, que a gente, em pouco tempo, nós estamos numa das 10 melhores TVs do Brasil. Uhum. E, além disso, nós somos uma TV comunitária, nós somos uma TV pequena, mas nós fazemos uma televisão de verdade, televisão grande, uhum, né? A nossa estrutura, nós temos o Alessandro, o Gessé, que são editores fantásticos,
editores que Belo Horizonte são disputados, né? Nós temos 4 jornalistas, né? A gente não se atreve a fazer matéria, nós temos 4 jornalistas. Para a gente fazer também o nosso programa de esporte, nós temos os jornalistas e da cidade de Nova Lima, que é o Roger, que é o Gabriel. Então, realmente, nos dá muito orgulho, mas é muito trabalho. E muitas das vezes não existe às vezes não tem muito valor, né? Mas a gente sabe que a sociedade é assim mesmo, né? Tem, ao mesmo tempo que não tem muito valor, mas a comunidade sabe o que já é a TV e a importância dela para o cenário. Bom, vou fazer um intervalinho. Só antes do intervalo, só falar da OAB. Para mim, pessoalmente, é legal demais ter o Cadu aqui, que é meu irmão, e principalmente porque até chegou os seus convidados lá e tem a sala, a recepção ali, acho que o Cadu não foi lá ainda, você veio direto para cá? Eu falei assim, comi um biscoitinho lá. Aí tem a placa, né, da OAB, né, e fica todo mundo assim, pô, o que é aqui? É porque eu tenho muito orgulho de que a sala do OAB no fórum é no nome do meu pai, que foi advogado, faleceu muito cedo. Então, o Cultura Geral e a TV Banqueta é mais próximo também por causa disso. E é até emocionante, né? Porque acaba que linka uma coisa com a outra, né? Ter a OAB aqui é quase que uma ligação direta entre o que representava seu pai e os advogados de Nova Lima, né? Isso aí. E eu que sou muito grato a você, Betão, ao Fred, ao Sanderson, que permitiu a OAB de Nova Lima ter essa projeção municipal que a gente tem tido. Isso eu acho que é uma coisa inédita nas subseções aí do interior de Minas Gerais. Eu participo de um grupo de mais de 200 presidentes de subseções e ver a projeção que a OAB de Nova Lima tem em virtude dos canais que nos foram abertos é realmente uma responsabilidade muito grande, uma felicidade muito grande para poder mostrar para a população de Nova Lima que a OAB de Nova Lima ela é ativa, ela está participativa, está atenta aos problemas da cidade, da comunidade e tem proposto, na medida do possível, as soluções para os nossos problemas do cotidiano. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho aqui. Antes tem que deixar um abraço aqui para o Luiz Fernando Peneira, que joga uma pelada com a gente. Ele ficou me alugando a pelada o tempo todo. Joga mal, né, Betão? Joga mal e fica alugando a gente, né? Betão é artilheiro da pelada e eu sou zagueiro, né? Aí você vê. Baixa em mim toda hora, mas eu meto gol assim mesmo, não tem nada. Bom, vou fazer um intervalinho aqui, daqui a pouquinho a gente está voltando aqui com o doutor Felipe. Vou despedir aqui do Fred, que ele tem mais afazeres lá em cima no jornal, ele tem que fechar o jornal. E o doutor Felipe Galo daqui a pouquinho vai falar sobre essa confusão toda aí que está na conta da CEMIG, se as pessoas têm direito ou não têm direito realmente de receber. Daqui a pouquinho a gente está de volta com Cultura Geral. Já já a gente está de volta. Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver a reforma da Previdência, sim. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual Brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver.
Muito bem, voltando agora com o programa Cultura Geral, o Fred já saiu, agora ele vai comer os biscoitinhos que o Cadu deixou lá em cima, né? Daqui a pouquinho a gente vai subir também para tomar um cafezinho também. Então, recebendo agora, gente, o Dr. Felipe Galo, e nós vamos tratar dessa confusão que está aí com relação a essa conta da CEMIG, se as pessoas realmente têm direito ou não têm direito de receber esse dinheiro aí que eles têm falado. O dia na CEMIG aqui em Nova Lima deu aquela fila enorme, né, lá na porta, umas 400, 500 pessoas aí por dia. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Doutor Felipe é um tributarista. Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral. Muito obrigado, Betão. Eu que agradeço. Até para a audiência não ficar muito assustada, não foi o Fred que pintou o cabelo, colocou lente, não. De fato, a gente mudou aqui um pouquinho. Pois é, Betão, a ideia é realmente a gente conversar um pouco sobre esse assunto, porque parece que teve um pouco de fake news, né, nesse esquema todo. Grupos de WhatsApp estavam compartilhando que a CEMIG ia doar e dar dinheiro de restituições indevidas. Mas, na verdade, o que a gente vai falar aqui, a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, é sobre a questão da inclusão do ICMS na base de cálculo... Mentira. A inclusão das taxas, das tarifas, o uso do sistema de distribuição e transmissão na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. Então, vamos tentar clarificar um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutor Felipe, o que é TUSD e TUST? Que você tem que mata a gente, né? E mandou a pauta para mim e falou assim, o que é TUST e TUST? Exatamente. A discussão que a gente está travando aqui é exatamente sobre essas duas tarifas. A primeira seria a tarifa do uso do sistema de transmissão e a segunda seria a tarifa do uso do sistema de distribuição. Mas antes de explicar qual que é a função dela, eu vou explicar um pouquinho sobre como é que funciona mais ou menos o mercado de energia elétrica, né? Perfeitamente. Eu não sou nenhum engenheiro elétrico, né? Sou advogado tributarista, mas para a gente tem que entender um pouquinho de física antes. Porque o que acontece? Isso é ruim para nós, somos advogados. Essa é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Quem está nos assistindo aí, quem está nos assistindo, que gosta de física, matemática, essas coisas, pode nos auxiliar, tá bom? Se eu falar alguma besteira, desculpa também, porque eu não sou formado nessa área. Mas, basicamente, a energia ela se movimenta da seguinte forma, uma diferença de potências, né? Primeiro, existe uma potência maior que vai para menor e, por isso, gera essa energia. Então, normalmente, você cria energia elétrica, vamos pensar, por exemplo, uma usina hidrelétrica ou uma termoelétrica qualquer. E até chegar na sua casa, você precisa passar toda essa energia elétrica através de um sistema, que seria o sistema de transmissão dessa energia e o sistema de distribuição, que normalmente fica em cargo das companhias elétricas, como a CEMIG, que é o caso aqui de Minas Gerais. E aí, como é que o Estado ganha dinheiro em cima disso? Através dessa tarifa, que seria a tarifa do uso do sistema de distribuição, que é a TUSD, e a tarifa do uso do sistema de transmissão, a TUST. É um nome complicado até para a gente brincar com ele. Bola língua, né? Pois é, com certeza. E agora é o seguinte, a pessoa tem algum dinheiro para receber na realidade? Pois é, o que acontece em toda essa discussão é que a gente está começando a discutir se é devido ou não a incidência do ICMS e como que a gente pode calcular esse ICMS nessa conta de energia elétrica, na fatura de energia elétrica. O que acontece é o seguinte, Betão, quando a audiência lá de casa, dá até um dever de casa para vocês. Vocês pegam a fatura de energia elétrica de vocês e lá no final, aquelas letras miudinhas que a gente quase nunca vê, né? Você vai encontrar mais ou menos na parte esquerda da fatura da CEMIG um pequeno canto que está descrevendo exatamente isso, a base de cálculo do ICMS. E nessa base de cálculo você tem várias tarifas distintas. E entre essas duas tarifas estão essas duas que a gente acabou de mencionar, a TUSD e a TUST. E a discussão exatamente será que a gente pode incluir essas duas tarifas na base de cálculo do ICMS? E para fazer um pouquinho essa discussão com vocês, eu vou te colocar numa saia curta, fazer uma pergunta jurídica para você, Betão. Vamos ver se você está afiado eu sou na faculdade. Pois é, vamos ver se está afiado nela. A ideia é basicamente o seguinte. Põe na conta do estagiário. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. Imagina só que você está só acompanhado de advogado aqui e pensou, estou querendo comprar uma gravata legal para apresentar esse programa. Aí você chega e fala assim, Felipe, você pode doar essa gravata? Para mim é azul, eu sou cruzeirense, né? A gente sabe que sou predileção. E aí acaba que eu te impresso em problema. Circulou uma mercadoria nesse meio. É passível a tributação pelo ICMS, nesse caso? Não vou te colocar na saia curta, não. Não, mas na realidade aí a pergunta ela é pertinente, porque, por exemplo, se você me doou
aí eu acho que não tem tributo. Sim, né? exatamente. O que acontece que hoje, o ICMS é basicamente um imposto que ele vai transmitir sobre a circulação de mercadoria e serviços. Mas essa circulação não é uma circulação qualquer, não é uma simples transmissão de bens de uma pessoa para outra. Ela é mais no sentido de que você tem que ter uma circulação jurídica. Então você tem que alçar esse status para que você possa, de fato, ter uma contraprestação pecuniária, por exemplo. Então se eu te vender essa gravata por R$100, então nesse caso você vai incidir o ICMS. Nesse caso, existe uma relação jurídica. Isso. Sim, existe uma relação jurídica quase que como se fosse causa e efeito, né? Porque todo tributo, você precisa ter uma lei que define qual que é o fato gerador dele. Nesse caso seria uma circulação, mas não só uma mera circulação, mas sim uma transmissão jurídica com uma efetiva compra e venda. Aí, se a gente transportar mais ou menos essa discussão para a discussão que a gente está posta aqui, que é da energia elétrica, aí fica o seguinte questionamento. Essa transmissão e a distribuição da energia elétrica, que são tarifadas tanto pela TUST quanto pela TUSG, deveria ou não incidir o ICMS sobre essa tarifa? No momento, o que os advogados de defesa, os advogados, na verdade, que tendem a ser contra a tese do fisco, eles usam uma súmula do STJ, que é a súmula 166. E vou te fazer um outro exemplo com ela. Vamos imaginar agora que você saiu do programa de TV, não deu muito certo, você decidiu virar agricultor. Aí, Betão, você chega e pensa assim... Tá apelando comigo, hein? Não, pois é, eu acho que você é um cara multifuncional, você tem várias qualidades. Então vamos pensar assim, ó, eu tenho uma indústria de café, eu quero vender café para o Brasil inteiro. E aí você começa a vender o café para o Brasil inteiro e decide abrir uma filial aqui em Nova Lima. Porque Nova Lima às vezes pode ser um mercado muito bom para o produto e você vê que você precisa de ter mais organização aqui. Você produz o café em São Paulo e quer levar o café produzido de São Paulo até Nova Lima. De novo, ocorreu uma transmissão, ocorreu uma circulação, mas vai incidir ICMS nisso? A resposta que é dada pelo STJ nessa súmula 166 é que não ocorre essa transmissão, não ocorre incidência do imposto nesse caso. Se a gente for começar a pensar sobre energia elétrica, com base nessa súmula 166, aí a gente começa a entender qual que é o grande argumento que está movendo todas essas ações. Porque, de fato, a energia elétrica, a gente não consegue estocar ela. A gente não consegue pegar, colocar uma bateria imensa, colocar toda a energia elétrica dentro de lá para que possa produzir para o Brasil inteiro. Isso a gente não consegue, porque a energia elétrica ela é fluida. É uma corrente, né? Por isso que fala de corrente elétrica. E você usa e faz basicamente apenas essa transmissão. Então, no momento, pelo menos na minha visão, de fato, o ICMS está sendo tributado da maneira errada nas faturas de energia elétrica. E exatamente por causa que está ferindo essa súmula 166. Mas é claro que o fisco discorda e existem várias teses. Então, a tese ainda está em disputa nesse momento. Os tribunais não estão decidindo nada nesse sentido? Pois é, Betão. A primeira decisão que aconteceu foi em 2009, porque esse mercado de energia elétrica ele é muito complexo. Então existem dois tipos de consumidores distintos, né? O consumidor, que seria o nosso caso, o consumidor pessoa física, e o consumidor pessoa jurídica, mas uma pessoa jurídica mais qualificada, que seriam aqueles que têm uma demanda muito alta. Então, essas pessoas eles têm que fazer dois tipos de contrato. O primeiro contrato deles seria com quem está produzindo energia elétrica e o segundo contrato dele seria com os sistemas de transmissão em si. Então é como se fosse, vou fazer um contrato com a Itaipu e um contrato com a CEMIG. Porque a Itaipu vai produzir a demanda que eu quero e a CEMIG vai transmitir essa demanda para mim. E aí, essas ações que estavam sendo questionadas no Poder Judiciário começaram a dar ganho de causa para essas empresas. Posteriormente, quando os consumidores começaram a ingressar ajuizando exatamente pelo mesmo fundamento, algumas ações começaram a barrar. Então, os consumidores começaram a não ganhar os seus pleitos. Mas, posteriormente, essas causas elas começaram a ganhar tamanha força que o judiciário começou a se reverter. Mas, até o momento, a gente não tem nada muito definido. Semana retrasada, salvo engano, essa pauta ela foi para o STF. O STF, pela relatoria do ministro Edson Fachin, declinou competência, entendeu que não se tratava de um exame constitucional, mas para a gente conseguir ter um pouco mais de certeza nesse caos
jurídico, né, toda essa insegurança, foi aberto um remédio processual, né, um IRDR, que é um incidente de resolução de demanda repetitiva, junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para que possam decidir de fato quem que está correto nessa situação, né? Seria o fisco ou seria o contribuinte? E até o momento a gente agora está aguardando. As ações estão suspensas? Sim, todas as ações foram suspensas, todos os recursos foram suspensos em relação a essa demanda. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foram mais de 200 recursos que estavam pendentes, mas eu imagino que tenham sido até mais, às vezes não estavam contabilizados pelo sistema. E hoje, se o contribuinte tiver interesse em ingressar com a ação, ele tem que saber que essa ação vai ser suspensa até ter essa decisão do IRDR lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Cadu, deixa eu te colocar nessa seara dessa discussão. Essas confusões de tributos e tal, porque tem essa coisa do governo, para receber, isso é o que a gente está vendo aí nas blitz, né? Assim, para receber, eles montam um aparato descomunal, né? Mas para você reaver o dinheiro de volta é um sufoco. Como é que você vê tudo isso assim? E, por exemplo, a OAB ela pode em algum momento dar algum tipo de auxílio para a população, em nível de informação, alguma coisa nesse sentido? A OAB, o que a gente tem visto em plano nacional, estadual, é atuar como amicus curiae em algumas causas de interesse da sociedade. O amicus curiae, o que é? Ele vai chegar ali e vai atuar como auxiliar naquele processo e onde ele vai dar a sua manifestação, a OAB vai se manifestar sobre aquela questão e certamente essa manifestação ela vai ser levada em consideração quando do julgamento. Então, algumas causas, vira e mexe, a gente ouve aí na mídia a atuação pontual da OAB para auxiliar nessas questões, em defesa né, dos anseios da sociedade. Então, vira e mexe. Causa algum tipo de insegurança jurídica, isso? O que você acha? Eu acho que não. Há uma dúvida até que eu queria te perguntar, era justamente sobre... Então, vale a pena entrar com essa ação agora ou aguardar essa decisão? Eu acho que a população em casa, ela quer saber. Eu preciso de correr para a CEMIG para poder pegar cópia de conta, igual a gente viu aqui em Nova Lima, uma churrada de gente. Né? Eu preciso de correr com isso, eu preciso de procurar um advogado, eu preciso de entrar com essa ação, ainda que ela venha a ser suspensa, ou eu aguardo essa decisão? Eu acho que esse é o grande questionamento que a população de casa está mais interessada em saber. Né? Só pontuando antes do Dr. Felipe responder, é que teve aqui, até a TV Banqueta mesmo fez uma matéria com o superintendente da CEMIG, mas aí ouviu um superintendente da empresa, e isso pode causar algum tipo de análise de vício, né? Dá um vício de análise, né? Sim. Que aí é parcial, aquela coisa toda. E passando para a população, essa informação, eu acho que vindo de um advogado que é independente, que não está ligado a isso, eu acho que é mais interessante, né? Precisa da pessoa, né? Repetindo a pergunta. Até aconteceu aqui em Nova Lima, né, Betão? De correr carro de som avisando que essas ações... Estavam ganhas, não, que essas ações não existia nada dessas ações, não existia direito nenhum a ser pleiteado. Eu ouvi. Eu também ouvi, passou várias vezes. Quem passou aí no centro de Nova Lima, o carro da CEMIG divulgando. Divulgando que as informações eram falsas. Isso, que as informações eram falsas. Pois é, assim, as informações, pelo que a gente até leu um pouco a matéria lá em cima, né? Eu acho que ela tem um pouco de falsidade na informação, sim, pois ela parece que a informação estava sendo transmitida pela população de Nova Lima era exatamente que a CEMIG queria restituir esse dinheiro para o cidadão. Isso é falso. Na verdade, a CEMIG, ela está ali como se fosse um assessor tributário do Estado que coloca e discrimina na fatura ICMS. Mas no minuto que ele recebe esse dinheiro relativo ao ICMS, ele já paga e já passa essas contas direto para o Estado. É porque não fica para a CEMIG. Não fica para a CEMIG. Então, tem que ressaltar que o devedor não é nem a CEMIG, né? Seria o Estado. Então, assim, não, de fato, foi falsa a notícia de que a CEMIG ela vai restituir algum dinheiro. Existindo o direito, que isso ainda está sendo discutido, né, nos tribunais de maneira geral, existindo esse direito, quem iria restituir o dinheiro pago a maior seria o Estado de Minas Gerais e não a CEMIG. E, doutor Carlos, o senhor mencionou sobre isso e eu acredito que
se vale a pena ou não entrar com essa ação. Como a gente sempre menciona quando o cliente vai nos procurar, né, vai entrar em contato, se vale a pena entrar com uma ação, a gente sempre tem que deixar bastante claro que quem vai decidir isso vai ser um terceiro, vai ser um juiz, que diante da imparcialidade, que diante da tese levantada pelo físico e a tese levantada pelo advogado, ele que vai decidir se de fato qual tese vai se consagrar vencedora ali. Então vai sempre existir um risco. Até o momento não existe nenhum direito que é definido. A nossa atividade é de meio. Sim, exatamente. Nós não temos o fim de dar um resultado final. Então, assim, se a pessoa quiser procurar um advogado para ganhar dinheiro, restituir esse dinheiro, ela pode sair frustrada. Pode. Porque o que a gente está fazendo, né, o papel da advocacia, ainda bem que a gente está com o representante da OAB aqui, é exatamente esse, assim, ser um meio para que um direito seja pleiteado. Nesse caso, existe algo muito favorável ao contribuinte, porque o teto para você entrar no juizado especial da Fazenda Pública é 60 salários mínimos. Isso significa que, na primeira instância, não vão existir custas processuais. Então, aquela pessoa que às vezes não tem uma condição financeira de pagar custas ou não consegue nem comprovar que ela poderia ser beneficiária da justiça gratuita, ela pode pleitear esse direito. Mas a recomendação é clara, assim, procure um advogado, procure um profissional de respeito e tente conversar com ele para ver se, na opinião dele, essa ação vai ser exitosa ou não. Eu espero que seja, porque eu fui convencido pelos argumentos dos advogados que defenderam. Mas isso é claro, é minha opinião e isso vai depender principalmente do julgamento do TJMG, que a gente está aguardando até o momento. Que é uma coisa que a gente aprende constantemente no direito, é que tudo depende. Sim. Tudo a depende. Primeira e a última lição. A primeira e a última lição. O Cadu, uma coisa que é importante também salientar para as pessoas, que procurem um advogado. Não é, ele usa tem gente que usa um bordão, que é advogado mexidão, ele mexe com tudo, né? Mas que nesse caso, nos casos assim que tem algum tipo de problema, que procure um advogado, pelo menos que tenha uma noção tributária, né, Cadu? Hoje, uma grande bandeira defendida pela nossa administração aqui em Nova Lima é justamente a de fomento da especialização do advogado. A gente quer tirar esse estigma do advogado de Nova Lima, de que é aquele advogado X-tudo. X-tudo. Né? Eu errei. É o X-tudo. É aquele que faz um pouquinho de tudo e não se especializa em nada. É para isso que a gente tem fomentado cursos. A exemplo agora do novo Código de Processo Civil, nós fizemos parcerias para que o advogado se atualize. A gente quer o advogado capacitado para poder atender da melhor forma possível o seu cliente. Então, a gente tem buscado disso muito, e eu faço um convite a você de casa, que ao procurar um advogado, que possa consultar o site da oabmg.org.br, jogue o nome do profissional lá e veja se ele está regular junto à instituição, porque tem, infelizmente, uma série de processos no Conselho de Ética e Disciplina da OAB, em que colegas que por algum motivo se tornaram como é que fala? Eles estão suspensos, ou inativos, estão exatamente inadequados ao exercício da profissão de advogado, estão aí atuando. Não se sabe como, mas estão. Então, assim, primeiro passo para quem quer ver o seu direito no mínimo respeitado pelo profissional que vai atendê-lo, faz uma pesquisa. O site está lá, você joga o nome do advogado e lá ele te dá a situação, se ele está ativo, se ele não está ativo, tá? E eu acho que isso é um passo importante para iniciar qualquer conversa com o advogado. Nós, em Nova Lima, temos feito um trabalho muito grande, tanto de fomento de regularização daqueles advogados que por algum motivo se tornaram inativos ou suspensos, a gente quer isso daí, mas como também temos buscado tirar do meio jurídico aquele mal profissional, através dos processos disciplinares, através de tudo. De alguma forma, a gente tem que punir aquele mau advogado, porque ele está lidando com o direito do cliente dele. Não é o direito dele, ele está lidando com o direito do outro. E aí você cria uma frustração né, no seu cliente, quando você, por algum motivo, por alguma imperícia, você deixa de cumprir algum ato processual e isso traz um prejuízo para o seu cliente. Isso é péssimo, é a pior coisa que pode acontecer. Ele não é parte no processo, mas pode transformar uma parte complicada no processo. E ele pode vir a ser
réu num processo, uma ação movida por esse cliente contra o próprio advogado. Mas, acima de tudo, eu estou muito feliz aqui na subseção de Nova Lima, porque nesse 1 ano e meio de gestão, nós já conseguimos regularizar muitos advogados que, por algum motivo, se tornaram irregulares. E o feedback que a gente tem tido aí na rua da atuação da OAB é muito boa. Graças a Deus, né? Eu me sinto feliz por fazer parte disso, né? Com certeza. Né? Bom, o Lucas Alvarenga, eu não te coloquei nenhuma prosa ainda até agora. Como é que você vê toda essa situação, assim, dessa cobrança, essa cobrança? Às vezes você acha que é irregular, às vezes você acha que é regular, dependendo da tese e tal. Causa, assim, causa espécie, assim, quando se descobre esse tipo de coisa, assim, principalmente vindo do governo e tal? Olha, isso é uma situação normal no mundo jurídico. De forma corriqueira, aparecem teses novas que são debatidas e diversas vezes acabam sendo procedentes e diversas outras vezes acabam por não obter êxito. Eu acho que dentro disso tudo é importante a pessoa estar sempre atenta à informação a qual ela está recebendo. Esse tipo de corrente de WhatsApp, de Facebook, a pessoa tem que fazer uma filtragem disso aí, procurar um profissional especializado, justamente para não trazer a própria CEMIG, nesse caso, toda essa carga extra de serviço, todo esse transtorno. Porque teses sempre vão surgir e sempre vão ser discutidas. Em determinado momento vai ter uma decisão sobre o caso concreto e isso vai passar a se aplicar dessa determinada maneira. A população tem que estar sempre alerta realmente sobre a veracidade das informações e estar sempre buscando um profissional qualificado aí para se instruir. Muito bem. Vamos sair um pouquinho desse assunto aí para a gente finalizar o programa, que eu acho que é importante a gente tratar de um assunto, e eu acho que é até interessante, porque todo mundo anda com a cabeça baixa assim, andando pra... O iPhone completou aí 10 anos, né, de existência aí, e transformou a vida de todo mundo, né? Como é que vocês têm visto tudo isso? Vou começar com o Cadu aqui. Como é que você tem visto tudo isso, Cadu? Essa coisa assim de você ter que ficar andando assim, de cabeça baixa, tropeçando nos negócios, e chega e-mail, chega tudo quanto é tipo de informação. O WhatsApp é uma tristeza, tanto é. Já está falando aqui agora a coisa da CEMIG, né? Se não fosse smartphone, não tem espalhava igual. Essa repercussão, né? Eu sou uma vítima da tecnologia, eu acho que todos nós somos. A gente acaba que se vê, né, muitas vezes com o celular ali, às vezes deixando de dar atenção a quem está ali ao seu lado, né, e fica no telefone. Isso é um problema sério, né? Além do problema ortopédico que você pode chegar a desenvolver, mas o problema é muito sério, né, Betão? Porque isso tem comprometido as relações interpessoais, né? Sim. Por vezes eu tenho me policiado para deixar o celular um pouco de lado, dar atenção à minha família, minha namorada, a pessoa com quem eu estiver conversando, porque realmente é desagradável. E da mesma forma, quando a gente está esperando a atenção do outro e a pessoa está ali no se colocar no lugar da outra pessoa. Sim, cara, são as modernidades. Eu tirei o Facebook do meu telefone. Para você ter sossego. Não tem. Ô Betão, mas a gente fica muito refém disso tudo, dessas tecnologias todas. E parece que se a gente não se atualizar ali no Facebook, a gente fica para trás. E fica mesmo. Porque a volatilidade da informação, que ao mesmo tempo que ela vem cá, ela chega, daqui a pouquinho ela já passou. Se você não ficar antenado, você perde o fio da meada. Então, realmente é um problema. É um problema e uma solução também, né? É interessante, Betão, nessa discussão toda, é que se for muito bem utilizada, a tecnologia ela pode ser até uma forma de democratizar a informação. Sim. Mas às vezes a gente fica pensando, será que é isso que está acontecendo? Até esse caso que a gente estava discutindo hoje mais cedo da CEMIG com energia elétrica, será que aquilo ali de fato era ou não a informação correta que deveria ser transmitida? Porque cria, olha o constrangimento que cria. Para a CEMIG, a pessoa tem que sair de casa, gasta dinheiro, tem que transportar, às vezes tem que deixar o filho com não sei quem, o arroz queima na panela, fica aquela confusão toda. Então muda tudo, né?
É uma ferramenta muito interessante que a gente pode ser explorada, mas eu acho que, às vezes, pelas maravilhas, nós nos encantamos com as maravilhas da tecnologia, dos celulares, e por vezes nós deixamos de lado o contato humano e nos policiar diante disso também. Então tem que ter sempre muito cuidado com a situação toda, né? Lucas, use com moderação? Use com moderação. O que a gente tem visto aí é justamente o smartphone, a internet se transformando num meio de expressão política, uma forma democrática das pessoas se manifestarem, de terem acesso à manifestação, mas vez ou outra acaba acontecendo esse tipo de coisa indesejável, né? Que é vinculação de informações erradas, até com interesses políticos não muito salutares aí, né? Para prejudicar outro determinado candidato. Então a grande questão passa pela educação, né? Saber selecionar o que realmente é notícia verdadeira, o que é notícia falsa. Isso é uma coisa até simples de fazer. Se chega uma corrente no seu celular, procura em mais 2 ou 3 sites, joga no Google. Com certeza algum outro veículo vai estar falando sobre esse assunto. Agora, se só um veículo está falando sobre aquilo e nenhum outro veículo noticiou aquilo, muito provavelmente aquilo não é uma informação digna de se levar a fé. É onça, Léo. Bom, gente, chegando ao final aí do programa Cultura Geral, lembrando que nós vamos sortear aqui da editora De Plácido um livro chamado Direitos Fundamentais de Pessoas em Situação de Rua, que é muito importante, muito legal o livro, uma ótima leitura. Tem o Samuel, hoje ele mora em Brasília, eu ia tentar trazê-lo no programa, mas não vou conseguir, porque ele está morando em Brasília. Mas é um livro super legal, muito interessante, das pessoas lerem, das pessoas compreenderem qual é a situação das pessoas que moram na rua. E eu vou trazer aqui a Letícia Godinho, que tem um artigo e tem um estudo super bacana com relação às pessoas em situação de rua, que até antes do prefeito atual tinha um ato normativo na Prefeitura de Belo Horizonte que dava total autoridade ao fiscal que passava, por exemplo, debaixo de um viaduto, a recolher todo o material daquela pessoa que está ali, do mendigo, e colocar tudo dentro do caminhão e levar embora. Inclusive a casinha de papelão que ele fazia, e para quem não sabe, o papelão, ele é o maior isolante térmico nessa situação de rua, sabe? E eles tinham eles conseguiam fazer essa crueldade. Nós vimos em Belo Horizonte, por exemplo, o prefeito mandando colocar pedras debaixo do viaduto, cimentadas debaixo do viaduto, ponte aguda, para as pessoas não utilizarem o espaço, né? E eu sempre falo o seguinte: ninguém mora na rua porque quer, tem algum motivo ali, ou está morando ali porque tem algum problema psicológico, psiquiátrico, ou porque não tem dinheiro, ou porque foi expulso de casa, ou porque não quer voltar em casa, ou não quer respeitar a regra. A droga. A droga, né? Então a gente precisa conviver com isso, né? Não existe ser humano melhor do que o outro, né? Nós precisamos todos andarmos de mãos dadas, tá certo? Chegamos ao final do programa Cultura Geral, amanhã estaremos de volta com mais uma pauta super interessante, agradecendo aqui ao doutor Felipe, ao doutor Cadu, Carlos Eduardo e o doutor Lucas Alvarenga, quase que chamo de Lucas Gontijo. Passou rápido, né? Passa rapidinho, né? Um abraço a todos vocês, um abraço à turma da produção que fez esse primeiro programa aqui, um abraço ao Fred e amanhã estaremos de volta com mais um Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.